Olá, no ar, mais um 300 Podcast, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, mais uma super marca que eu estou trazendo para você. Então, fique ligado no nosso podcast que ele está muito especial. Tudo bem com você? A gente está muito feliz aqui em saber que você está aí do outro lado, né? E realmente buscando marcas para empreender. E é legal você procurar o 300 Podcast, que dos podcasts hoje de investimento, ele é muito especial, diferenciado hoje dos podcasts que tem no Brasil. Então, muito obrigado pela escolha, muito obrigado pela audiência. E hoje estou trazendo uma marca bem legal, mas antes de apresentar essa marca, está mais uma vez comigo o CEO da 300C, Vinícius Baedo. Grande Vinícius, tudo bem, Vinícius? Bem, tudo ótimo, graças a Deus. Melhor agora, né, com a marca hoje que a gente está trazendo aqui. Exatamente, vamos conversar um pouquinho sobre as CIA das diaristas. Pessoal que nos procura diariamente, sempre buscando possibilidades de negócios em bons investimentos. Quem nos segue, quem já viu outros podcasts, sabe que eu bato muito na tecla que não existe franquia boa, não existe franquia ruim, existe franquia para cada tipo de perfil. Então é muito importante que as pessoas avaliem o modelo de negócio, se, vamos dizer assim, dá aquele match, se faz sentido para o dia a dia delas. Então, a ideia da gente trazer o Cássio aqui é exatamente para mostrar para as pessoas, primeiramente, o empreendedor que está por trás desse negócio. Vocês vão entender a história dele, entender a trajetória dele, como ele construiu esse negócio e o quanto ele está aqui disponível para ajudar os franqueados que estão entrando. Isso é muito importante. Eu sei que a grande maioria das pessoas que nos procuram e querem empreender tem medo de empreender sozinho, por isso busca uma franquia. Nada melhor do que ter uma equipe igual o Cássio tem, ter estrutura para poder ajudar e dar suporte para você. E outro grande motivo que o Cássio também vai comentar é a possibilidade desse mercado. A terceirização das diaristas e tudo mais vem até crescendo demais, né, Cássio, devido aos últimos anos, mudança de legislação, a dificuldade de ter o que a gente tinha há 20, 30 anos atrás, que era aquela doméstica que ficava em casa todos os dias. Então, a CIA das diaristas, ela vem para assumir um gap desse mercado e cresce cada vez mais exponencialmente, tanto do ponto de vista de serviço e franquia. Eu sei que eu falo demais, quero passar a palavra para o Cássio, que ele vai contar um pouquinho dessa história dele e principalmente desse momento das cias das diaristas, esse momento do mercado que é muito oportuno para quem quer investir nessa área, né, Cássio? Isso aí, boa tarde Vinícius, boa tarde Eduardo, é um prazer estar aqui batendo esse papo gostoso com vocês, falar de negócios, de empreendedorismo, de história de vida, então isso me cativa e me move bastante, tá? Mais uma vez eu sou o Cássio, sou o CEO da CIA das Diaristas, tá? CIA das Diaristas nasceu em 2013 na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, numa oportunidade de mercado que nós víamos que não existia limpeza residencial na cidade. E aí nós montamos a CIA das Diaristas. Abrimos ela em janeiro de 2013 e em fevereiro do mesmo ano, no mês seguinte, teve a PEC das domésticas. Então, deu uma chacoalhada no mercado porque as pessoas não queriam mais contratar empregadas domésticas. Então, a nossa empresa já teve um ramp-up de crescimento no segundo mês. Então, aí começou a linda história da companhia ou da CIA das Diaristas, como queira. E é isso também é legal ver a franquia CIA das diaristas, Cássio e Vinícius, porque hoje quando uma pessoa está buscando, um empreendedor está buscando algo para empreender, enfim, é muito redundante o que eu estou falando, mas assim, quando a pessoa está buscando algo para investir, né? Então, ele tem que tomar cuidado sobre muito aquilo que o Vinícius falou no início do nosso bate-papo aqui hoje, sobre a questão de a gente evitar ou pelo menos um alerta para você, né? Que tem muitas franquias que é moda. E como tudo, a gente sabe que moda uma hora acaba, não é, Vinícius? E a CIA das diaristas é algo que gera muita recorrência, né? Quando aí o franqueado ele pega uma carteira excelente, uma carteira boa, quer dizer, passa a ter um rendimento mensal muito grande. Exatamente. Só somando antes do Cássio falar, né? É um negócio, né, do que dificilmente depois que a CIA das diaristas entra em alguma residência, a pessoa deixa de ser cliente. É difícil, né, Cássio, você ter ex-cliente. Gosto de dizer isso aí, que é a partir do momento que conhece o serviço, que conhece a possibilidade, o tão, vamos dizer assim, bom porque é profissionalizado o serviço e ao mesmo tempo é pontual, é para sua necessidade, é personalizado para você.
Então, não tem esse cliente. Então, o franqueado que compra uma franquia da Seda de Aristas, ele sim, ele vai botando tijolinho por tijolinho, ele vai compondo contratos e vai tendo receita recorrente. Ele não tem que ficar montando, batalhando mês a mês do zero. Ele já vai montando uma carteira, né? E é uma grande vantagem. Exatamente, Vinícius. O que que acontece e o que que a gente mais quer e proporcionar para o nosso franqueado? Você falar a palavra mágica é receita recorrente, é receita mensal, e essa receita ela só cresce ao longo do tempo. Complementando o que o Eduardo falou de franquias de moda, a Sedas Diaristas, ela literalmente é uma franquia atemporal, porque eu falo para todo mundo precisa de limpeza, porém ninguém quer limpar. É aí que a gente entra. Só que a gente não entra só nas residências, a gente atende residências e atende empresas. Moral da história, o nosso franqueado, ele vai poder atender qualquer tipo de segmento, porque hoje ou tu é pessoa física ou tu é pessoa jurídica. E a gente vai atender os dois tipos de público. Então, as Sedas Diaristas, como eu falo, qualquer tipo de serviço, de empresa, ela vai poder atender. Então, isso é uma coisa que é muito importante para o nosso franqueado. Ele vai prospectar em qualquer lugar. Eu sempre gosto de convidar as pessoas que estão assistindo o 300 Podcast, Cássio e Vinícius, que o que a gente fala aqui, que pesquisem, né? Pesquisem para ver o mercado, como é que está este segmento. E vocês vão ver aí, pesquisando, que esse segmento é um dos segmentos que mais está crescendo hoje em investimento, que mais as pessoas estão buscando hoje para empreender nesse ramo. Então, cada dia mais as pessoas, como o Cássio falou, tá sujeira, mas não estão querendo limpar, né? Estão realmente aí buscando outros profissionais. E esse mercado está crescendo para caramba. E principalmente isso é algo que gera muita recorrência, são as empresas, né, Cássio? Exatamente. Isso mesmo, Eduardo, bem como você falou. Hoje, o que que é muito interessante para o nosso franqueado, e vou dizer para a nossa unidade própria aqui também, esses contratos empresariais são contratos de no mínimo 12 meses. Então, o que que o nosso franqueado ele consegue? Ele consegue ter uma previsibilidade de receita. Então, isso é muito bom, porque você fechou um contrato hoje, você, teoricamente, sabe quanto é que você vai receber dali a 12 meses seguintes. Por quê? Porque você fecha um contrato com uma previsibilidade de receita. E esse contrato, muitas vezes, o cliente quer aumentar. Ele contratou uma pessoa para limpar a empresa. Puxa, mas aí tem outra coisa também. Precisa uma limpeza de vidros, precisa uma limpeza após obra, a empresa ampliou. Tudo isso são receitas extras com um lucro ainda maior do que uma limpeza de manutenção, essa limpeza mensal, essa limpeza recorrente que a gente chama. Então, hoje, as Sedas Diaristas, além de viver de limpeza empresarial e limpeza residencial, eu já estou até me adiantando um pouquinho, nós temos serviço de limpeza pós-obra, serviço de limpeza de vidros, serviço de limpezas especiais que a gente chama. Por exemplo, aqui no sul teve o ano passado um inverno muito rigoroso, então teve muita umidade. Então, o serviço de limpeza de mofos assim, ó, foi o top one de serviços extras durante o nosso inverno. Então, o nosso franqueado ele não fica apenas na limpeza de manutenção, que a gente chama, tem vários outros serviços que ele está agregando para a sua unidade. E além do inverno que você citou, também a importância no verão, né, Vinícius? E Cássio, quando chega o verão, a casa fechada já há muito tempo, né? E aí sempre é importante aí esse tipo de serviço para quando a pessoa for lá para curtir, já está tudo arrumadinho, está tudo limpinho. Então tem muita gente também que busca esse serviço no litoral, que são as administradoras de condomínio, né, Cássio? Sim, exatamente. Eu posso dizer para vocês, a minha primeira empresa foi uma administradora de condomínios, que ela existe até hoje, empresa que nós fundamos eu e minha esposa ainda na faculdade, e a administradora vamos botar, a sementinha dos outros negócios que surgiram. E uma grande vantagem, e aí eu já vou também, desculpe, eu vou me empolgando na fala, Eduardo e Vinícius, dos parceiros de negócio, administradoras de condomínios, imobiliárias, por exemplo, são os grandes parceiros de negócios para Sedas Diaristas. Outro grande exemplo, empresas de aluguel de temporada. Nós temos clientes fixos.
Por exemplo, tem um cliente aqui em Santa Maria que ele faz, por exemplo, 30 limpezas durante o mês. Ele tem vários apartamentos e ele aluga para a temporada, então a limpeza é sempre conosco. Ele só vai avisando, semana que vem vou ter 4, 5, 6 saídas, 6 trocas de clientes e a nossa empresa já vai fazer essa limpeza também. Eu queria somar uma coisa que o Cássio colocou da previsibilidade de receita. Mas tem um lado também muito interessante da seda diarista, que é o seguinte: previsibilidade das despesas. Porque Exatamente. você cresce a sua estrutura de pessoas a partir de que você fecha o contrato. Então, corrija se eu estiver errado, tá, Cássio? Mas você contrata o time depois de fechar o contrato. Então, Perfeito. você não tem que ter uma estrutura, Edu, esperando fechar um cliente, ou seja, pagando salário, pagando uma estrutura de quem não está efetivamente prestando serviço. Então, fechei um contrato, eu vou precisar de 2 pessoas, já existe um processo, e é isso. O que o Cássio e as sedas diaristas trazem de ensinamento, é como fazer essa prospecção de pessoas, como fazer essa seleção, como já deixar alguns meio que engatinhados ali, se quando já fechar um contrato já está ali no ponto de bala, mas é uma empresa que ela é extremamente equilibrada. Ela não gera custos, ela não gera despesa, ela não tem custos fixos desproporcionais à venda. Então, vendeu, gera o custo. Então, isso hoje é muito atrativo, principalmente, né? Vamos falar, a gente bate muito na tecla do mundo de negócios pós-pandemia, porque a pandemia ele trouxe uma realidade para a gente que é, tá, e se o negócio ficar parado um mês, o que acontece com ele? E todos os negócios que eles conseguem se equacionar, ou se a minha receita diminui, os meus custos também diminuem proporcionalmente, são negócios que hoje as pessoas olham com bons olhos. Aqueles negócios que, independente das receitas crescerem ou diminuírem, os custos fixos mantêm o mesmo, gera um medo maior, principalmente depois da pandemia. Porque as pessoas ficaram inseguras com isso. Então, a Seda Diaristas é um ótimo investimento para você. Além de ser uma franquia acessível, comparado com boa parte, quando eu falo de acessível, ela é democrática. Acho que outro dia eu estava conversando com o Cássio, ele usou essa palavra, eu achei melhor do que acessível. Exatamente. Ela é democrática. Então, ela dá a possibilidade para você que está aí, que talvez não tenha aquele capital, que queria investir numa franquia de 300 mil, cara, comece com uma seda diaristas. Você vai ter um investimento inicial, vai ter uma grande potencial de ter uma segunda unidade, poder pegar uma cidade próxima aí. Então, o projeto da CIA realmente não é que o franqueado tenha uma, né, Cássio? A gente quer a ideia que o cara tenha uma, tenha duas, tenha três, domine ali uma região, mas que ele possa. Eu falo que os nossos estados, né, Cássio? Tanto tanto o Rio Grande do Sul quanto o mineiro que sou, o Edu também é mineirinho, a gente é muito assim, né? Pé no chão, mas construindo degrau por degrau. Então é isso que a gente quer para o franqueado. A gente quer que ele entre, compre uma primeira, invista conosco, aprenda a operação, seja bem sucedido, que comece a ser reconhecido na região como o João da Seda Diaristas, a Maria da Seda Diaristas, ou seja, a pessoa que o sobrenome dele até deixa de existir na cidade, o sobrenome dele vira a marca, e aí a gente tem certeza. Exatamente. Nosso que vai trazer extrema satisfação profissional, pessoal e financeira. Eu garanto, eu desafio qualquer pessoa que está com interesse em entender mais da Seda Diaristas, mandar uma mensagem para o nosso time, a gente vai passar todas as informações, e se, como eu digo, tocar o seu coração, for um negócio que faz sentido para você, eu desafio, 1 ano depois, você me procurar e falar se não foi uma ótima escolha de investimento para você, uma ótima mudança de vida aí, empreender com a Seda Diaristas. Ô Vinícius e Cássio, as pessoas estão perguntando aqui quais são os modelos de negócio da Seda Diaristas. Perfeito. Hoje nós temos um modelo de negócio, tá? Ele é um modelo que você pode começar home office, tá? Por que isto, Eduardo e Vinícius? Porque a gente viu e eu detectei que o que eu quero para o meu franqueado? Eu quero que ele seja feliz e que ele trabalhe. Hoje o trabalho ele é digno, você tem que trabalhar,
né? Só que você tem que começar enxuto. O que eu quero? Eu quero que ele tenha lucratividade. Como que ele faz isso? Que ele tenha maior receita e menos despesa. Então, existe a possibilidade do franqueado iniciar home office. Não, eu quero ter um escritório. Não tem problema. Também não tem. Nós temos um modelo de negócio onde ele pode ter um escritório comercial ou ele pode começar da própria casa dele. Isto não tem problema. E pode ser uma evolução, né, Cássio? E a gente Com até certeza. A pessoa que fechou o contrato com o franqueado, ele não vai na franqueadora, né? Somos nós que vamos até a residência, a casa, ou enfim, a empresa da pessoa. Exatamente. Serviço em Isso loco. mesmo. Então, você pode começar em casa, mas, obviamente, isso eu falo, qualquer pessoa que queira entender mais, chama a gente, porque nós vamos até entender muito da característica também da região, porque isso também existe, tá? Existem regiões do país que as pessoas são mais conservadoras, dependendo se for uma cidade mais do interior, que a gente vai recomendar assim, olha, invista no modelo de um escritório, porque as pessoas precisam. Por exemplo, volto a dizer do meu estado, Minas Gerais. Em algumas cidades do meu estado, se você não tiver um ponto físico, existe uma certa desconfiança. Então, isso tudo também a gente vai auxiliar a pessoa que está querendo investir exatamente para que a gente mostre para ela qual é o melhor modelo. Até porque, né, Cássio, nós não estamos falando de modelos de investimento tão discrepantes, nós só estamos falando de um modelo que tem um escritório e o outro que é home. Então, não é um valor de investimento tão discrepante entre um e outro. Muito pelo contrário. Na verdade, nós temos um modelo onde nós, como franqueadora, proporcionamos que o franqueado inicie na sua casa e depois ele evolua para o escritório. Isso é o que a gente consegue. E bem como tu falou, Vinícius, brincadeiras à parte, ele é democrático. Eu quero começar da minha casa, não tem problema, né? O suporte vai ser o mesmo, o marketing vai ser o mesmo, e depois, quando eu já tiver com um ano e meio, bom, agora eu quero me estruturar, eu já tô com um lucro muito legal que suporta ter um escritório. Cara, tamo junto, vamos lá e nós vamos te ajudar a montar esse escritório também, vamos te ajudar com layout, com tipo de móveis, assim, ó. Uma coisa que eu me orgulho muito é que na CIA das Diaristas tu tem suporte operacional, tu tem suporte de marketing, nós damos suporte contábil, jurídico, tudo isso nós proporcionamos porque a gente quer fechar um ciclo com o nosso franqueado, onde a preocupação dele seja gerenciar a unidade. A parte de marketing a gente auxilia muito, é feito marketing aqui por nós, cada franqueado tem uma rede social que a gente monitora, ele alimenta a rede, mas são feitas posts por nós, porque ele não precisa ser expert em marketing. Essa parte a gente faz por ele. Veja você a oportunidade que a gente está apresentando para você que está acompanhando hoje o 300 Podcast para investimento. Um mercado muito grande, um mercado onde todo mundo precisa. Cássio, uma questão aqui também que estão perguntando. Existe, por exemplo, eu sou franqueado de uma cidade, até quantos mil habitantes hoje é legal assim, para a pessoa ter um faturamento bom com a CIA de Diaristas? Assim, ó, a gente não tem limite para cima, a gente tem limite para baixo. Cidades acima de 60 mil habitantes cabem uma unidade da Companhia das Diaristas. Então, o nosso limite é para baixo. Lógico que uma coisa que eu sempre falo, e o Vinícius já comentei com ele várias vezes, assim, ó, não adianta a gente inchar de muita unidade em uma cidade, porque eu prefiro ter, numa cidade muito grande, 10 franqueados muito bons do que 20 mais ou menos. Isso a gente não faz, a gente não incha. A gente estabelece uma região geográfica onde cada franqueado vai atuar naquela região e eles não se cruzam para que não ocorra o que a gente chama de canibalização de preços. Quando é vendido uma região para um franqueado, aquela região é só dele. Isso é uma coisa muito importante de ressaltar também. Ô Vinícius, e essa franquia ela tem recebido muitos prêmios hoje no Brasil, como, enfim, como um destaque, né? E a gente fica muito contente, a CIA das Diaristas está aqui com a gente, e a gente fica muito contente de saber o número de pessoas interessadas hoje em ser franqueadas. Eu queria um pouquinho que você falasse sobre isso daí, Vinícius. Não, inclusive, tá, Edu, no caso das CIA das Diaristas, eu quero fazer um convite, porque como Grupo 300, a gente, algumas marcas, quando elas estão entrando, a gente tem algumas ações específicas de lançamento mesmo. Então, as pessoas que tiverem interesse em entender mais das diaristas, não deixe para depois, porque
de agora, nos próximos, se eu não me engano, 15, 20 dias, vai ter uma condição bem diferenciada para quem quiser entrar, exatamente por essa ação de lançamento. Então, o meu time está aqui a postos, são mais de 10 pessoas que atendem a CIA das Diaristas aqui conosco. Então, qualquer pessoa que queira investir, manda uma mensagem para a gente, porque, eu já disse, se já é democrático, nos próximos 15 dias ainda vai ser mais ainda. Qual é o valor de investimento hoje do CIA das Diaristas, Vinícius? O Edu, então, o modelo atual hoje da... Eu fiz uma pergunta aí, não sei se você ouviu a pergunta para o Vinícius, né, sobre a questão de investimento inicial. Hoje você abre uma companhia das diaristas com R$50 mil. Uau! Não é isso, não é nenhum investimento absurdo, né? Então, investimento, como a gente falou, né, Eduardo, é um investimento acessível, é um investimento democrático. Então, hoje, com R$50 mil, você abre uma unidade da Companhia das Diaristas. Legal. Bom, eu vou te fazer uma pergunta que eu faço aqui para todos os meus entrevistados aqui, com o pessoal que vem apresentar suas marcas, né? Por que ser um franqueado da CIA dos Diaristas, Cássio? Para você conseguir ter, o que eu digo, uma liberdade financeira, para você ter o sonho do seu próprio negócio e uma coisa muito importante, a Companhia das Diaristas você pode gerenciar da palma da sua mão no seu celular, porque nós lançamos, Eduardo, o primeiro e-commerce de serviço de limpeza do Brasil. Nós somos os precursores em ter um e-commerce de serviço de limpeza. Então, o nosso franqueado ele pode gerenciar no celular toda a parte da gestão da empresa, os clientes que compraram, para onde é que as pessoas, que as funcionárias vão. Então, tudo isso é muito importante. Além de ser democrático, você é livre para gerenciar do seu celular. Bom, totalmente diferenciado. Cássio, Vinícius voltou? Voltei, deu uma leve caída aqui, deu um pico de internet. Mas isso que o Cássio trouxe, isso é muito importante também, sabe, Edu? Eu quero reforçar, porque você tem franquia, né? Que você tem muito know-how dos sócios, suporte, etc. Mas a CIA das Diaristas, além disso tudo, ela vem com vamos dizer assim, esse DNA de trazer tecnologia. E a gente sabe da importância de tecnologia hoje nos negócios para facilitar a comunicação, para facilitar o dia a dia do franqueado, para facilitar a gestão dele. Então, a CIA das Diaristas já é uma franqueadora, um modelo de franquia extremamente consolidado, um modelo de franquia à frente, o qual tem um sócio inquieto, né, Cássio, que está sempre buscando melhorias. Então, esse é o convite para que a gente faça para as pessoas. Se você quiser fazer parte de uma rede, o qual tem um sócio, tem uma equipe que está sempre pensando inovação, tecnologia, melhorias no processo, a CIA das Diaristas é para você. Cássio, eu queria agradecer muito a sua participação e, aliás, olha, o pessoal está pedindo o link aqui, viu? Vamos então passar o link aí, atenção produção, né? Colocar o link aí para que as pessoas entrem e falem com a equipe do Vinícius, essa super equipe aí, que você realmente vai ser super bem atendido e todas as suas dúvidas vão ser tiradas ali. Ô Cássio, muito obrigado pela sua participação, prazer em conhecê-lo. Bora para cima, bora para o topo, Cássio. Muito obrigado pelo convite, Edu, obrigado pelo convite, Vini. Eu tenho certeza que os nossos novos franqueados, assim como os já existentes, serão muito felizes com a CIA das Diaristas, e a gente está aqui para ajudar desde o primeiro dia até a franquia ficar madura. É tudo conosco aqui em termos de suporte para os nossos franqueados. Bah, aí a garra do gaúcho, né? Falando, né, Vinícius? É isso aí. Essa junção é boa, gaúcho com mineiro dá... Isso aí. Dá uma energia boa. Bom, então, assim, eu queria agradecer muito a atenção e o carinho de vocês aí, você que acompanhou com a gente mais essa oportunidade de investimentos aí. Você viu que show de bola essa franquia, gente do céu, baita do mercado, faturamento muito alto. Então, entre em contato aí, você realmente vai estar aí adquirindo uma super marca que é a CIA das Diaristas. Cássio, muito obrigado pela sua participação. Forte abraço. Obrigado, um abraço para vocês, tudo de bom. Vinícius Barreto, CEO da 300, essa fera. Obrigado, Vinícius, um grande abraço. Abraço, Edu, mais uma vez obrigado aí. É um prazer poder conversar aí com você, com o nosso público, com os nossos sócios, as nossas marcas aí, compartilhar um pouquinho, né, esse nosso conhecimento e
e ajudar as pessoas a escolherem a melhor franquia para elas. Tenho certeza que muitas pessoas ficaram muito interessadas pela CIA da Diaristas e estamos aqui à disposição. Legal. Boa. Um grande abraço, Vinícius. Um grande abraço, Cássio. Um grande abraço para você. Bora para cima, bora pro topo.